Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, bem-vindos ao meu canal. Eu coloquei no post para vocês que estarei falando um pouco sobre descontentamento, contentamento, como que é isso, né? E são coisas simples que a gente não se apercebe e quando vê, o negócio já tomou uma proporção gigante no coração e as pessoas, né, nós, tomamos decisões que foram apressadas ou decisões que não foram boas, porque a gente não soube esperar, porque a gente não está se contentando com o que a gente tem, ou com quem a gente convive, com a nossa família. Né? Tem pessoas que não se contentam com a própria. A moto passando, né? Não se contentam com a própria família, acaba em divórcio, acaba em muitas coisas. Né? Então, não é só sobre o que eu consumo, mas também é sobre relacionamentos, é sobre a sua vida como um todo. Porque quando você está descontente com algo, tudo vai fluir diferente. Tudo vai fluir com um tom diferente na sua vida. Né? Eu vou virar a câmera aqui para a gente ver umas coisinhas aqui na Bíblia e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho, né, da palavra, como que eu cheguei, né? E isso assim foi um gatilho na minha mente que eu fiquei assim, gente, eu preciso mudar. Nessa área da minha vida eu preciso mudar, porque não tá bom. Deus não está se agradando de mim. Então a gente tem que estar focada em Deus, focados em Deus, para que a gente não venha errar nesse assunto, nessa questão, porque é muito sério. Né? E a gente tem visto tantas coisas, a gente pega o celular já começa a aparecer um monte de coisa, né? Um monte de questões. E é questão relacionamento, é questão consumo, é questão de, de, de casal, de amigos, de relacionamento no trabalho, tudo, tudo. Então, quando a gente está descontente, a nossa vida ela tem um outro rumo, ela tem uma outra situação, sabe? Então, eu vou estar virando a câmera para a gente ver aqui na palavra, para poder estar passando aqui para vocês. Eu estou olhando para lá porque a cachorra está entrando ali, eu estou vendo o que está acontecendo, né? Então é isso, gente. Já vou virar a câmera para nós continuarmos a nossa conversa. Só virei aqui. Essa daqui é a Bíblia da Purpose, né? Eu faço algumas anotações nela, não tenho feito muitas, né? Até marquei aqui. E eu fui ver essa questão da insatisfação, eu estava mexendo em outra Bíblia ali, até postei na foto a Bíblia que eu estava mexendo. Porque eu estava separando os versículos e dela, essa Bíblia tem uns 20 anos. E eu me deparei com uma frase da Elizabeth Elliot que eles colocaram, que essa aqui foi, se não me engano, a primeira Bíblia da mulher que veio para o Brasil. Ela é tradução da Thomas Nelson. Então, o Gary Haynes, né, que é da editora Atos, ele pediu permissão e fez a tradução dela. E é isso aqui. E eu pensando sobre a oração e vendo um vídeo. Nesse vídeo que eu estava vendo, de uma moça que eu sigo aqui no YouTube, gosto muito dos vídeos dela, por sinal, e ela estava falando sobre Eva, o jardim, falando sobre toda a situação ali que aconteceu, e ela falou sobre o descontentamento. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, epa, vou pensar. Então comecei a refletir, a meditar sobre essa palavra e meditar também sobre muitas coisas na minha vida e comecei a ficar pensando, nossa, o que é isso, contentamento? Que ela ficou descontente, então tem contentamento. E eu comecei a pesquisar na Bíblia, em 1 Timóteo 6,6 tem falando a respeito. Mas aqui a frase da Elizabeth Elliot, nessa Bíblia aqui, que eles colocaram. A oração é uma cooperação com Deus. Não é receber o que eu quero, mas saber o que Ele quer. Né? A gente vai entrar nisso daqui depois. E eu fiquei pensando, sabe? Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor fala, seja feita a tua vontade.
seja feita a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Eu tenho que ler a palavra e saber qual é a vontade de Deus. Então aqui, eu até marquei com essa aba aqui, essa abinha aqui dessa cor. E fiz umas anotações sobre isso. O versículo é 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade acompanhada de satisfação, que em outras traduções é o contentamento, é grande fonte de lucro. E comecei a meditar sobre isso e falei, nossa, quanto tempo eu vivia insatisfeita e murmurava com Deus sobre algumas coisas. E ficava triste dentro de mim porque eu não tinha algo, porque a outra pessoa tinha. Eu não tinha. Então, assim, eu acabava cometendo 2 pecados, né? A murmuração, 3. Murmuração, ser descontente com aquilo que Deus me deu e ainda cobiçar. E eu fiquei pensando, quanto tempo eu perdi pensando nessas coisas? Ficando triste com essas coisas. Aí eu fiz umas anotações aqui que eu comecei a pesquisar. Eu anotei essa frase aqui, ela é da Joyce Meyer. O descontentamento surge quando a mente fixa no que falta. Então, se eu fixo a minha mente naquilo que está faltando, eu vou ficar descontente com a minha vida, sim. Eu vou ver a vida do outro, a exposição do outro no Instagram ou em outra rede social e vou falar, nossa, eu estou descontente comigo, porque ele tem tal coisa e eu não tenho, porque a casa dele é maior do que a minha, porque o cachorro dele é mais bonito que o meu, né? Seria um exemplo. E também eu posso prejudicar o meu corpo, o meu físico, eu posso prejudicar o meu relacionamento em casa, eu posso prejudicar as pessoas que estão à minha volta, no meu trabalho, por causa de um descontentamento. Porque o descontentamento ele leva a pessoa a reclamar. E reclama. Né? Nós reclamamos quando a gente está descontente com algo. E a gente fica, gente, nossa, eu não tenho isso. Ah, mas é um absurdo. Ah, mas não sei o quê. Por que eu não tenho? Por que eu não consegui? Por que não sei o quê? E essa insatisfação, ela é grave para nós. Porque ela gera falta de fé. Gera falta de fé, tristeza. Você fica... É complicado, sabe? Quando o seu coração está triste e você não consegue entender as bênçãos de Deus. Deus está abençoando. Deus está abençoando. Mas a gente não consegue enxergar, sabe? A gente não consegue ver o trabalho de Deus, a forma que Deus tem feito. A gente não consegue enxergar. E eu fiz essas anotações aqui. Eu vou ler aqui. Não é apenas sobre ter ou não ter as coisas, mas também nos relacionamentos. Preciso trabalhar o contentamento para não invejar, prejudicar e atrapalhar as pessoas, né? Ou a mim mesma. Preciso confiar em Deus, descansar, para que eu fique satisfeita e contente com o que eu tenho. Isso tudo fala de gratidão, fala de escudo da fé, porque o escudo da fé, se você for ler lá em Efésios, ele vem falando e usando principalmente o escudo da fé. Essa tradução é Almeida século 21. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Então, esses pensamentos vêm, mas se eu tenho um escudo da fé, eu estou apagando eles. Eu consigo meditar na palavra de Deus, e a meditação também é uma disciplina, eu consigo meditar naquilo que Deus está falando comigo, e eu entender que ser satisfeita com o que eu tenho é bom. Não é um comodismo, não é você se acomodar, mas é você não entrar em profunda tristeza porque não tem algo. Mas eu trabalhar e buscar e ter é sem problemas. Mas isso não pode mudar o meu coração e a minha gratidão a Deus. Isso não pode mudar o meu comportamento com Deus, com as pessoas. Sabe? Aí eu fiquei pensando, ser contente com o que eu tenho, pois o Espírito Santo mora em mim e fala comigo.
Isso não significa que eu sou acomodada ou que não busco o melhor para mim e para minha família, mas sim ter paz em Deus, ter paz dentro de mim e não cobiçar, né? Mas trabalhar com alegria para conquistar o que almejo, sem ter a pressão da tristeza e do descontentamento. Aí vem a oração, né? Orar a palavra todos os dias, buscar a Deus todos os dias, e ler a palavra, e meditar todos os dias. Se eu oro a palavra, a gente tem a Bíblia de oração. Eu peguei esse exemplo aí de uma americana que a gente tem até orado por ela, porque ela está com câncer no estágio 4 e a gente tem buscado a Deus e feito orações por ela. Então eu fiz a minha Bíblia de oração, mas não precisa você fazer tudo isso. Se você não tem, não precisa fazer. Você vai pegar a sua Bíblia normal, comum, como essa daqui, e vai orar: Senhor, de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Me ensina a ter piedade acompanhada de satisfação. Me ensina a ser satisfeita. Isso precisa estar no meu coração. Isso precisa estar no meu coração. Então, quando eu oro a palavra, eu leio a palavra, o contentamento, a satisfação, o Espírito Santo vai gerando ali dentro de mim o que eu preciso. E eu vou estar satisfeita com aquilo que Deus tem feito, sabe? Eu vou estar contente com o que eu tenho. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho a presença de Deus comigo e isso importa. Mais do que qualquer outra coisa ou ter outras coisas. Eu não vou ser hipócrita, eu gosto de comprar. Quem não gosta? Mas isso não pode ser motivo da tristeza quando eu não puder, como eu estou nesse momento. Um pouco desprovida, eu queria comprar algumas outras Bíblias para mim, só que nesse momento eu não posso e tudo bem. Quando eu puder, farei, né? Mas nesse momento, mas isso não pode ser a minha tristeza e o meu descontentamento com Deus, pelo contrário. O que eu tenho aqui eu consigo usar, eu consigo fazer os meus estudos, sabe? Então, isso veio na minha mente e isso é meditar na palavra, é você ruminar aquilo que Deus falou, que Deus tocou, que Deus te mostrou e você aplicar na sua vida, né? Eu aplicar na minha vida. Então, essa reflexão eu quero deixar para a gente hoje, porque o Senhor, Ele quer falar conosco e Ele fala através da palavra. A palavra que nos transforma é a palavra que vem moldando a nossa vida, que vem moldando o nosso interior. Então, quando eu leio a palavra, eu oro a palavra e medito naquilo que o Senhor falou comigo e peço a Deus para me transformar, o Senhor, Ele vem moldando a nossa vida e mudando o nosso pensamento, né? Romanos 12 fala. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12 vem falando para a renovação da nossa mente. Deixa eu ver como é que tá aqui nessa aqui, NVI. Essa aqui é NVI, mas eu não sei de qual ano não. Ó, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu botando outra palavra que não tem. De modo que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que estar renovando a nossa mente na palavra. A gente tem que estar renovando a nossa mente na palavra. E aqui ele fala de culto racional. É você pensar, é você saber o que você está fazendo. É você ter consciência daquilo que você está fazendo para Deus. É eu ter consciência do que eu estou lendo, eu estou prestando meu culto, eu estou aqui cantando, louvando, eu estou orando. Eu sei com quem eu falo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu oro, para quem eu oro. Se Ele vai movimentar, fazer nesse tempo ou mais para frente, aí já não é comigo. Eu estou fazendo aqui. Eu estou buscando. O próprio Jesus ensinou a gente a orar.
a gente lê a palavra, o Senhor, ele nos ensinou na prática as disciplinas espirituais. O Senhor Jesus, ele fez isso. E certamente ele era contente com aquilo que ele tinha quando ele esteve nessa terra. O Senhor, ele foi perfeito como homem. Ele nos ensinou a caminhar com Deus. O Senhor Jesus. Como homem, ele nos ensinou a ter esse compromisso com Deus, a ter disciplinas espirituais. Ele fez, ele praticou, ele mostrou, provou para nós tudo isso. E eu quero deixar essa palavra com vocês hoje, essa pequena reflexão. E deixar também o versículo de Êxodo 20. Aqui. Que fala dos 10 mandamentos. E fala da cobiça. Porque quando eu cobiço, eu estou invejando, né? Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. O espírito cristão de contentamento segue a ordem fundamental contra a cobiça. Então, a gente, com Deus, nós podemos estar satisfeitos com Deus, levar uma vida tranquila, sem ficar pensando ansioso com aquilo que eu não tenho. E isso é legal da parte de Deus para nós. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida, de como nos portar, de como nos portarmos com Deus, com o próximo, conosco. E isso falou muito, muito ao meu coração. Muito. Muito ao meu coração. E eu fiquei muito feliz com Deus, porque o meu coração pode estar se enveredando por outras áreas, por outras questões, para murmuração, para insatisfação. E quando o Senhor vem e mostra, a gente já começa a ter outro pensamento, a gente começa a ficar assim, nossa, eu preciso exercer a minha fé, eu preciso ir para ter fé, eu preciso ler, para ter fé eu preciso orar, eu preciso congregar, eu preciso estar com Deus. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então eu tenho que ler a palavra, mesmo que seja poucos versículos por dia, e aquilo eu preciso meditar. Porque não adianta só eu ler. Eu vou ler aqui. Salmo 23, vamos ler. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E pronto. Só li, aí passou. Não lembrei mais do Salmo 23 durante o dia, não. No Salmo 1, a gente tem que meditar na palavra dia e noite, que ele fala isso. Ele fala isso conosco. Nós devemos meditar. Então, eu quero colocar esse vídeo para vocês e essa reflexão para que nós venhamos a pensar. Né? Eu falei de mim mesma, porque muitas das vezes eu fui insatisfeita. Às vezes eu sou. E isso é um pecado. Eu preciso mudar a minha vida. Não tá bom para mim. Eu preciso mudar meu coração. Eu preciso pedir ao Senhor. Deus me transforma nisso, nessa área. Eu preciso ser transformada. Sabe? E é isso, gente. Eu quero deixar aí para vocês essa pequena reflexão. Pedir vocês para comentar o que vocês pensam, se vocês quiserem. Curtir o vídeo, né? Para que ele tenha um alcance maior. Talvez é um assunto pesado, não sei. Mas eu vou estar trazendo outras coisas aqui para vocês. Né? Inclusive referente à Bíblia de oração. Que eu tô fazendo um videozinho orando com vocês. Como orar a palavra. Eu sei que tem muitos vídeos, né? Vai aparecendo pra gente. Mas é importante. E também mostrar um pouquinho dessa Bíblia aqui pra vocês. Ela é antiga, eu acredito que não tenha mais no mercado. Se tiver usada, né? E às vezes a gente não dá sorte de comprar algumas coisas usadas. Eu comprei uma ali, depois eu vou estar falando com vocês qual que é. E mostrar pra vocês essa Bíblia aqui. Até fiz umas artes aqui. E é uma Bíblia muito boa, com os estudos assim bons, pela tradução que ela né, que ela foi trazida da Thomas Nelson. Então,
Depois eu marquei alguns versículos aqui sobre vida espiritual e oração, que eu estava querendo fazer um pequeno estudo. E é isso. Eu vou estar gravando mais para vocês aí. E para a gente se interagir mais e a gente agregar mais conhecimentos e ter mais conhecimentos da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para nós, tá bom? Gente, fica com Deus, um grande abraço e até mais.